Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Marcenaria de Garagem com Paulo Guimarães. Agora vamos passar mais algumas dicas dos procedimentos de confecção de móveis. Nas anteriores já foi passado os cortes, a fita de borda, sistema de medição, então agora a gente vai passar para a pré-montagem. As peças já estão cortadas e a gente vai começar a fazer uma pré-montagem na bancada para você acertar as partes, as furações e dar sequência ao móvel. Vamos lá? Bom, aqui é o seguinte, uma vez posicionadas as peças, acertadas as alturas, por isso que é importante o corte na medida mais próxima da nominal, porque quando você for ajustar as partes, não vai ficar um degrau aqui, nem embaixo, vai ficar na medida certa. Então você ajusta o dispositivo de 90 graus, trava com esse sargento, que ele é em duas partes, e você tem que fazer o sistema de canos para ir acertando a dimensão do móvel que você precisar. No meu caso aqui eu fiz duas peças de cada medida, com 1 metro, 1,5 metro, 2 e 2,5. Então você vai fazendo a montagem conforme a necessidade. Só que é necessário ter esse dispositivo, porque só no parafuso você não consegue fazer a junção das peças. Precisa de uma ajuda para comprimir ela. Então acertou o ângulo de 90 graus nas duas pontas, lá embaixo tem um, aqui tem o outro, acertou a face, acertou as faces de cima e de baixo, dá uma prioridade ao lado que o móvel vai ficar mais exposto, você procura deixar bem zeradinho aqui, que é onde vai aparecer seu trabalho. Não que o fundo não seja importante, mas se tiver uma pequena diferença, aquele meio milímetro que eu te falei, você joga para o fundo do móvel. Ninguém vai ver e também não vai ficar feio. Mas dá uma prioridade para a face frontal do móvel. Então agora eu vou fazer a fixação, tá? Eu já fiz nas outras, fiz nesse lado, no de lá, falta essa face aqui, lá e esse lado aqui também. Então eu vou fazer aqui para vocês verem, tá bom? Então eu faço assim, eu costumo deixar uma medida 4 centímetros ou 40 milímetros, como queira, para fazer a marcação do primeiro furo. Por que eu deixo essa medida aqui? Porque se você põe muito na ponta, já aconteceu comigo de ter uma outra peça que você vai encaixar e quando você vai furar o parafuso passou, aí você não consegue montar ele. Então quer dizer, é bom você deixar um espaço um pouquinho maior, porque se tiver que fazer uma outra furação com uma outra peça, você tem como fazer sem que o parafuso coincida com o outro. Isso é prática, não tem jeito. Você acaba pegando esses macetes na tentativa e erro. Aí você vê aqui, ó, 4 aqui, marca 4 aqui também. Procura ver direitinho, mesmo com o dispositivo atrapalhando um pouquinho, mas você vê. E aí eu costumo fazer o que? Eu pego essa medida com essa e marco no meio, tá? Vamos lá, só para mostrar o resto dos procedimentos. Uma vez que eu marquei aqui, a gente tem que acertar também o que é importante. Você pegar esses quadros que você tem essa regulagem aqui, ó, ele trabalha correndo aqui no centro da régua, e você marca o meio da medida da peça que você vai estar aqui, para evitar que o parafuso se desloque ou fure, fique passante, fica feio, ou por dentro ou por fora. Então você marca a metade da medida. No caso, eu estou trabalhando com MDF de 18, então vamos marcar 9, que seria o centro do MDF. Então você vem aqui, ó, e marca 9. Aí tem a outra marcação aqui, você marca o centro, pega um punçãozinho para não fugir.
ele já marcou o ponto. Aí você vem com outra ferramenta, que é uma ferramenta que ela faz o furo e faz o escariado, para deixar o parafuso embutido. Então você vem aqui, ó. Faz a furação, vem com o parafuso, que você vê que tem uma medida que depois eu passo para vocês, que pelo menos eu acho que esse aqui, ó, ele tem uma boa profundidade, ó. Ele pega bem do lado de lá. Depois eu vou marcar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês mais perto. Bom, pessoal, aqui eu vou fazendo o detalhe para vocês verem que o primeiro furo ficou um pouco distante, mas aqui eu vou fazendo o detalhe para vocês. Então, como eu estava falando, eu peguei a medida de 4, fiz o primeiro furo. Eu costumo fazer 3 furos, um em cada extremidade, um no meio, dependendo do tamanho da peça, até 4. Aí você vê a carga que ela vai ter e o que você quer deixar ela bem presa, né? Então, eu calculei a medida, o centro, entre um parafuso e outro, coloquei mais a metade, deu 295, marquei. Aí você pode fazer assim, ó, um tracinho aqui para dar referência. Aí você vem com o esquadro com a metade da medida do MDF, faz a marcação do centro e vem com punção, pega o centro aqui e faz a marcação. Aqui é o centro, por quê? Para a broca não correr na hora de você fazer o furo. Então aí você vem com a ferramenta, faz o furo. Não precisa aprofundar muito também, para não ficar muito feio também, o parafuso fica lá no fundo, né? Então a gente faz um razoável aqui para ele ficar faceando. Ó. Aí, tá vendo aqui, ó? Tá faceando, tá no meio e não tem problema de estourar nem o lado interno nem o externo. Aí você repete a mesma operação nas outras furações. E as peças já vão ficando travando o conjunto, né? Bom, pessoal, essa é a primeira parte da pré-montagem, não é a montagem definitiva, porque a gente vai ajustando as medidas e acertando e vai tomando forma o móvel. Aqui é o quadrante externo e depois vão ter as partes internas, que eu vou mostrando para vocês. Por enquanto a gente vai ficando nessa parte e depois a gente vai continuar a montagem para vocês acompanharem, senão o vídeo vai ficar muito longo. Continue com a gente, Marcenaria de Garagem com Paulo Guimarães. Valeu!